A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Salve, salve galera, você que está acompanhando a 98 FM, está começando mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E hoje nós temos um assunto muito bacana, um assunto espetacular para a gente tratar aqui no programa de hoje. Mas antes de mais nada, queria agradecer a toda a direção da Rádio 98 por esse espaço, por essa parceria com a Boa Smart. Agradecer demais a você que está nos acompanhando, né? Toda semana, segunda e quarta, às 7h30 da noite, nós temos esse encontro marcado e a gente está batendo altos papos aqui, conversa sobre o que realmente importa para a vida do apucaranense, do pessoal que mora em Jandaia do Sul, em Arapongas, em toda a região, enfim, você que nos acompanha também pela internet. Muito obrigado realmente pela audiência e, como eu disse, o assunto hoje é muito top. Às vezes a gente fala de política, tá falando de pré-candidatura de Apucarana, o pessoal lá de Marilândia fala assim, mas será que, não vou nem escutar porque, será que interessa pra mim? Às vezes ao contrário, tá falando de outra cidade e tal. A conversa de hoje, o papo de hoje é importante pra todo mundo, inclusive pra mim. Hoje eu quero aprender com esse papo, por isso nós convidamos um cara sensacional. Ele é o Thiago Pereira, ele que hoje ocupa um cargo super importante no Sicredi Agroempresarial Paraná São Paulo, vai explicar mais sobre esse cargo também, mas ele vem hoje para falar sobre dinheiro, finança. Nós precisamos aprender a mexer com dinheiro, precisamos aprender a nos organizar financeiramente. Thiago, muito obrigado pela tua presença, prazeraço estar falando com você nesta noite. Prazer é meu, Rodrigo, né? Um grande abraço a todos os internautas que estão aí assistindo a gente, tanto no canal do YouTube da 98 quanto da Boa Smart, e também a você, ouvinte da 98 FM, né? Iniciando essa semana, a Semana Nacional da Educação Financeira, promovido pelo Banco Central do Brasil, né? E eu, como gerente de comunicação e cooperativismo da Sicredi Agroempresarial Paraná São Paulo, recebi o convite de vocês para estar aqui batendo um papo sobre dinheiro, educação financeira. Tentar tirar aí, Rodrigo, alguns mitos, algumas fake news sobre dinheiro. A gente bater um papo bacana e quem sabe, você que está ouvindo, você que está assistindo, consiga, e que está passando por um momento de dificuldade financeira, né, consiga, nesses 30 minutos que a gente vai ter, né, olhar para a sua vida financeira e pensar assim, eu tenho que mudar. Quem sabe seja hoje. Você falou um negócio que é super legal, Thiago. Você que está acompanhando agora o nosso programa, está no rádio, de repente está no carro, voltando para casa, ou indo para o trabalho, pessoal que trabalha à noite, escuta bem essa entrevista. De repente você está com uma dificuldade financeira, está com algum problema, está com dívida, está querendo melhorar a sua vida, ou mesmo você está controlado, mas quer melhorar, quer ter uma vida mais tranquila financeiramente. Esse papo vai ser para isso. E eu também quero aprender, por isso que eu estou aqui, não como entrevistador, mas eu estou como um aluno aqui, porque o Thiago realmente está acompanhando, é um cara que estuda muito esse assunto, trabalha numa instituição financeira das mais sérias desse país, e a gente vai tratar desse assunto. Antes de começar, Thiago, deixa eu te perguntar um negócio. Você mudou o penteado, o que aconteceu? Mudei o penteado, a gente vai ficando um pouco mais velho, Rodrigo, vai caindo o cabelo, ó. Vamos assumir, né? Vamos assumir. Sabe aquela fase que você já vai num barbeiro, corta, não ficou legal. Aí você vai em outro, opa, ficou legal, mas a outra vez que você vai não fica do mesmo jeito. Daí eu falei, quer saber uma coisa? Vou economizar, comprar uma maquininha em casa, minha esposa mesmo que está. Eu vi que vocês fizeram uma brincadeira, até publicar nas redes sociais e tal. Publicou, meu tudo filho. É festa lá, né? E ela gostou. O importante é que a patroa gostou. Então tá valendo. A patroa gostou, porque quem manda lá em casa você sabe quem é, né? É a patroa, né? Tiagão tá aqui, então a gente vai começar fazendo esse papo aqui, esse bate-papo. E Tiago, tem uma questão assim que eu sempre fico me perguntando. O brasileiro, atualmente, ele sabe tratar com o dinheiro, ele sabe se organizar financeiramente. Como é que tá a situação do brasileiro? A minha eu sei como é que tá. Eu estou buscando melhorar cada dia mais aí, porque preciso me organizar financeiramente. Mas o brasileiro está na média, está indo bem, está guardando dinheiro, não está? Assim, já foi pior. Já foi pior? Bem pior, né? Podemos dizer que saiu de uma fase
bem ruim para uma fase ruim. Porque hoje 80% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida. Tá? E quando eu falo 80%, o pessoal pode se assustar. Nossa, mas 80% estão devendo? Sim. Né? Quando você faz um financiamento para comprar um carro, você está devendo uma instituição financeira, ou uma financeira, ou aquele lugar em que você fez o financiamento e fez o empréstimo. Então, 80%, ou seja, você antecipou um dinheiro que não era seu. Isso. 80% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida. Até porque, quando a gente fala em crédito, crédito vem da palavra acreditar. Né? Quando você empresta, eu não sei se você é da época que emprestava CDs para os amigos, CDs, sim, vinil, com certeza. fitas Sim. e tudo mais. DVDs, até hoje eu tenho uns DVD que o João Marcos não me devolveu. Até hoje, João Marcos, tá ouvindo? Meus DVDs, João Marcos, pelo amor de Deus, devolve, cara. Você emprestou os DVDs para o João Marcos acreditando que ele iria te devolver. Você deu crédito a ele. Dei crédito para ele. E ele está inadimplente Tá inadimplente com meus DVDs. Aí a gente entra no inadimplente, porque quando você pega emprestado e paga, ok. Você foi lá, desfez a sua dívida, tem o seu bem, esse bem pode ser um ativo ou um passivo. Né? E aí tem o inadimplente. E 30% hoje dos brasileiros, Rodrigo, aí que é uma informação muito preocupante. Ou seja, 72 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Nome sujo é o quê? O nome no Serasa. E o que acontece quando o seu nome está sujo ou no Serasa? Você não consegue ter um cartão de crédito, você não consegue financiar um carro, financiar uma casa, você não consegue comprar no comércio, porque você vai comprar no comércio, a pessoa pede seu CPF, de repente, em alguma loja que dê crédito, né, que compre no crediário, por exemplo, ela não vai liberar crédito para a pessoa que está com um histórico de pagamento negativado. Né? Então, é bem preocupante esse número de 72 milhões de pessoas. Só para se ter uma ideia, são 72 milhões de pessoas inadimplentes e apenas 18 milhões de pessoas que investem. Né? Então, se você pegar, é menos que 10% da população brasileira que investe hoje. Que tem uma aplicação. Que tem uma aplicação, ou investe na bolsa, ou tem uma poupança, ou algo do tipo. É muito pouco, Sim. Muito preocupante. E isso vem de um histórico nosso, né, de crise, de inflação, de governos que... Né, a gente não quer entrar aqui no lado político, né, mas não importando a ideologia da pessoa, mas de ideologias que... Eu não lembro de, na escola, por exemplo, um professor chegar comigo, ou até meu pai, e meu pai não tem culpa disso, porque meu pai foi educado assim, de chegar comigo, meu pai, meu avô, e conversar sobre dinheiro. Né? E a gente precisa, Rodrigo, conversar sobre dinheiro com a família. É fundamental e importante. E você está falando aí sobre a situação do brasileiro, eu vou falar sobre a minha situação. Eu sempre fui uma pessoa... e de repente até o pessoal está ouvindo aí, talvez se encaixe nesse meu perfil. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei muito. Então, eu acredito, vai dar certo, vamos tentar? Nem sempre a coisa dá certo. Às vezes a gente acaba não honrando com os nossos compromissos. Já aconteceu, algumas vezes, de tentar, mas eu sempre acreditei. Eu estou trabalhando, vou montar minha empresa. Vamos lá, não tenho dinheiro suficiente, mas eu vou tentar mesmo assim. Então, em vários pontos da minha vida, Thiago, eu percebo que faltou esse planejamento, faltou essa organização que eu precisava ter tido. E isso provavelmente teria me dado mais noites de sono, teria ficado mais tranquilo se eu tivesse me planejado melhor. Talvez até negócios que eu tentei e não deram certo, poderiam ter dado certo se eu tivesse me planejado melhor financeiramente. E essa questão de paz de espírito, de organização, faz bem para a saúde, faz bem para a nossa alma. Você está bem financeiramente, você está organizado. Não é rico. Não estou falando de uma pessoa que está rica, não, mas está organizado financeiramente. Então, hoje, eu estou buscando isso. Eu estou querendo cada vez mais me organizar financeiramente para ter essa tranquilidade. E a vida é diferente, né, Thiago, de quem se organiza. E a vida, a gente passa por ciclos, né? Então, muitos do que estão assistindo hoje aqui, eu sempre dou exemplo, existem 3 tipos de pessoas, financeiramente falando. Aquela que está totalmente endividada, que de repente está
está entre os inadimplentes aqui, está com nome sujo, não consegue comprar, tem dificuldade, a conta não fecha, ganha 5 mil e gasta 6, né? Ou às vezes ganha 30, gasta 35, isso acontece, porque a gente enxerga, né? Tem pessoas que ganham 5 mil e conseguem fazer de tudo na vida, e tem gente que ganha 30 e está endividado, né? Então tem esse tipo de pessoa, aquele que está enroscado ali financeiramente, né? Está com dificuldades e não consegue sair desse buraco. Tem um segundo tipo que aí eu acho que você se encaixa, que é a pessoa que está buscando o equilíbrio, ela tem as suas dívidas, mas ela se planejou para aquela dívida. Porque uma coisa é você pegar a dívida, Rodrigo, e eu sempre dou um exemplo claro de você se programar para uma viagem. Uma coisa é você se programar, eu vou viajar no final do ano. Estou programando uma viagem aí para janeiro do ano que vem, né? Então eu pego agora a partir de maio, me organizo, começo ou a juntar dinheiro, ou a pagar, seja uma agência de turismo que você for fazer essa viagem, ou o próprio lugar que você for alugar, e eu começo a pagar. Chega lá em dezembro, eu pago a última parcela daquela viagem. Aí você vai viajar em janeiro, numa boa, o local está pago, está tudo organizado, o dinheiro que você começa a entrar, você pode até passar o cartão de crédito ali para aproveitar um pouquinho a mais, é uma coisa. Agora, existe aquela pessoa que quer viajar, mas ele quer viajar amanhã. Porque viu uma propaganda, porque viu um amigo em tal lugar, porque viu uma publicação. Aí ele quer viajar amanhã, o que ele faz? Ele pede um aumento no limite do cartão de crédito dele, parcela lá em 12, 15, 20 vezes, ou pega uma agência de turismo, aí ele viaja e depois ele vai ficar 1 ano, 2 anos pagando aquilo, né? É a mesma coisa quando você pega um crédito. Uma coisa é você pegar um crédito para comprar um carro que vai trazer um conforto para a sua família, vai melhorar a sua mobilidade, vai fazer você faturar mais no trabalho, porque esse carro pode ser considerado um ativo daí. Outra coisa é você pegar um crédito para pagar conta que estão vencida. Aí você precisa rever os seus conceitos com relação ao dinheiro. Porque, vamos imaginar, você foi no comércio, gastou lá um monte no comércio, em crediário, em tudo mais. Aí no banco você fez empréstimo, no cartão você estourou, num disso virou aquela bola de neve. Aí você vai ficar os próximos 4, 5 anos pagando uma dívida de 4, 5 anos atrás, né? Então, quando você pega o crédito para coisas que você vai consumir, é um crédito positivo, dentro do seu planejamento financeiro. Dentro de um crédito saudável, que a gente fala que é até 30% do valor que você ganha. Agora, quando você pega um crédito para pagar a conta que já passou, aí é complicado. Aí a pessoa precisa de ajuda. Então, quando você está equilibrado, você já começa a entender isso. E o terceiro passo, aí sim, é o investimento. Aí o terceiro passo da educação financeira é o cara que se equilibrou, que conseguiu não ter mais dívidas, e ele vai, a partir de agora, conquistar as coisas dele fazendo o quê? Guardando dinheiro antes para gastar depois, né? Então, é demorado, é suado, não é fácil, é muito difícil, mas é possível. Então, esse é o terceiro passo. Hoje as pessoas, elas atrelam muito a educação financeira a você guardar dinheiro. E não é, a realidade do brasileiro não é essa, de guardar dinheiro. A realidade do brasileiro é de pegar crédito, é de pegar financiamento. Então, educação financeira não é guardar dinheiro, gente. Educação financeira é você viver bem com aquilo que você tem. Tem famílias que têm uma renda aí de 3, 4, 5 mil reais e vivem muito bem. Faz churrasquinho final de semana, consegue ali ter o seu carrinho, tem a sua casa em dia. Tem famílias que têm renda de 20, 30, 40 mil reais e não vive tão bem quanto uma família de 3, 4 mil reais. Isso é o quê? Planejamento e educação financeira. Super interessante isso que você está falando agora, que essa questão dos níveis ali, né? O cara que está endividado, cara, a situação é difícil. Já passei por isso e realmente... Já passei por isso. Eu passei por isso e não é fácil. Porque eu casei com 18 anos. Então, assim, tudo que tinha que fazer é a toque de caixa, tudo que tinha que... É ali, é pra já e tal. Até a gente conversava nos bastidores aqui, eu falava sobre algo que eu fiz, que até algumas pessoas falaram assim, mas isso aí não é bom, vai ficar
20 e poucos anos pagando e tal. Mas hoje eu vejo que é uma dívida, que eu não cheguei a ser inadimplente, mas é uma dívida que foi boa porque me ajudou. Exemplo, a gente precisava de uma casa, eu estava casado e tal, e a família aumentando, e a gente foi lá e nós financiamos a casa, conseguimos comprar o terreno que a gente queria, casa para construir e tal, construímos a nossa casa, e a gente paga as parcelas, beleza. Mas hoje, se a gente calcular o valor das parcelas, o valor que essa casa valorizou, o patrimônio, cara, é um grande negócio. Mas, claro, dentro das nossas possibilidades, porque se a gente tivesse deixado de pagar também, a gente já teria perdido bem. Existem uns coaches aí, Rodrigo, nada contra, você que segue, ok, que o cara fala, casa própria não é investimento. Tem muito que fala isso. Eu já ouvi, sim, tem vários na internet. Vai falar isso pro cara que ganha pouquinho, porque uma coisa é o cara ganhar 100 mil reais por mês, que é o que esses caras ganham, e aí ele pode viver numa casa de aluguel de 10 mil e pegar o valor e investir, beleza, né? Mas vai falar para o cara, né, que hoje, com muito suor, ganhando lá, hoje a média salarial do brasileiro é em torno de R$ 2.200 por mês, média. Média, tem gente que ganha mais e menos, tem gente que ganha mais e menos. Então a maioria está abaixo, porque a minoria ganha acima, né? Mas vamos imaginar aí uma renda familiar de 4, 5 mil reais. Vai falar para esse cara, né, que para ele não vale a pena pagar o financiamentinho da casa dele, que deve pagar lá em torno de 600, 700 reais, né, uma casa simples, humilde, se ele gostaria de estar pagando aluguel desse mesmo valor ou até acima. De maneira alguma. Não tem. Então assim, as pessoas têm que colocar na cabeça, né, de que quando você consome conteúdos pela internet, com um cara que é milionário, com um cara que é multi-rico, com um cara que fala, não, é só guardar 10% ao mês. Vai falar para o cara que ganha R$ 1.500 para ele guardar 150 conto por mês. R$ 150, às vezes ele faz a compra da semana ali. As coisinhas de casa, o arroz, o feijão, que é o valor de uma cesta básica hoje. Às vezes passa um mês com isso, né? Então a gente tem que... É claro, quem está numa situação de que morar de aluguel é melhor do que ter a casa própria, ok, beleza, você vai fazer as contas e se isso está te trazendo renda, continue assim, legal. Mas não é o que vive aí 80% do povo brasileiro. Não é essa a realidade, né? Agora, essa questão do brasileiro, a gente está falando assim sobre evolução, você comentou aí que já foi pior, né? Hoje o pessoal está aprendendo a situação e tal. Como que a gente pode fazer para... Depois eu quero entrar nessa parte aqui para a gente mudar de fase, tá? Depois eu quero entrar nessa parte. Estou na dívida, o que eu faço para ir para o equilíbrio? Estou no equilíbrio, o que eu faço para passar a ser investidor? Mas antes disso, eu tenho uma pergunta até interessante depois, e essa aqui também agora é interessante. Nossas crianças. O que está faltando para a criançada hoje? Eu sei que o Sicredi tem um programa, tem vários programas, né? Mas é que leva até a criança, até as escolas, essa educação financeira, cria cooperativa escolar e tal. O Sicredi está muito empenhado nisso. O Brasil, o futuro são as nossas crianças. Os políticos, um dia as nossas crianças vão estar mandando no Brasil. É isso mesmo, é o futuro. Mas hoje as nossas crianças elas carecem disso. Eu não tive educação financeira na escola, não me lembro de ter tido, como você disse aí. Como que as crianças agora nós vamos resolver o problema nosso do futuro? É que eu disse, a gente foi moldado, né, pelos nossos pais, avós, a ter um bloqueio em casa quando o assunto era dinheiro. Eu não me recordo em casa, como eu disse, do meu pai conversando comigo sobre dinheiro, mas não é culpa do meu pai. Meu pai foi ensinado daquela forma, né? Antigamente a relação pai e filhos, pai e família, era totalmente diferente de hoje, porque era só o pai que trazia receita para casa, a mãe trabalhava em casa, e isso mudou, né? Que bom que mudou, né? E hoje em dia, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer em casa, Rodrigo, é conversar com a família sobre dinheiro. Vai fazer um planejamento, um dia que você for fazer um planejamento de uma viagem ou de alguma coisa que você quer fazer, cara, reúne seus filhos e vê que gostoso que é planejar. Eu tenho X
para comprar tal coisa. Vamos escolher junto? Vamos ver o que vai atender a todo mundo? Né? Vocês vão ver o quanto eles são mais conscientes que a gente já. Né? Isso é muito bom. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Só que a gente tem que estar sempre conversando com eles. Lá em casa, por exemplo, esse tempo atrás, meu filho perguntou para mim, né? "Ô pai, quanto você ganha?" E é uma pergunta que, se o filho faz para a gente fala, putz, e agora? O Né? que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas eu inverti o processo. E aí fica a dica para você que é pai. Eu inverti o processo. Eu falei, pega uma caneta e um lápis aí. Vamos ver as despesas de casa? Comecei a conversar com ele. Quanto você acha que a gente... E eu não fui dando valor, não, gente. Quanto você acha que eu gasto, filho, de mercado? Ele, pai, uns R$1.200. Então põe R$1.200. Quanto você acha que eu gasto de luz? Você gasta R$100. Eu falei, não, gasto mais. Gasta R$300. Então R$300. Coloca aí. E colocamos. Ele olhou assim no final, ele tem 9 anos, eu já tinha feito isso com o mais velho, né? Ele olhou assim no final e falou, nossa, pai, a gente gasta bastante, Nossa, né? Que legal, cara. Então isso já traz uma consciência. Eu falei, e fora isso, seu pai guarda um dinheirinho para a gente conseguir fazer uma viagem, ir num shopping, em alguma coisa, que infelizmente muita gente não consegue fazer. Né? É, verdade. Então, você ter essa conversa com seus filhos é maravilhoso. Né? E programar as coisas juntos também, sabe? Programar, sair com ele, dar limites do que pode gastar. Né? Eu com os meus filhos também, eu falo, não, vamos sair, vamos, mas cada um vai ter lá R$20, R$30 e vamos impor esse limite para gastar. Então, o primeiro passo é conversar com a família sobre dinheiro. Com as crianças. Com as crianças. E nas escolas, a gente não pode jogar na mão da educação pública e privada essa responsabilidade. Já há avanços na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, né? Então a educação financeira ela já está entrando aos poucos na escola, isso é muito bom. Não só a educação financeira, mas o empreendedorismo também é um assunto que deve entrar na base. E aos poucos as crianças estão sim tomando melhor essa consciência. Mas cabe a nós, pais, conversar com eles sobre dinheiro. Né? E fazer eles entender. Né? Você que está passando por um momento de dificuldade complicada, às vezes seu filho vai lá e vai pedir um videogame, um tênis, um brinquedo, e você não pode comprar. E aí você chega para o seu filho e fala, não posso comprar. Criança não vai entender aquilo lá. Né? Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Né? Olha, quando você for conversar com o seu filho, quando você for dar uma negativa para o seu filho, senta com ele. E vai lá. É que não dá para ver aqui, né? Mas pega um caderninho com ele e fala assim, seu pai ganha tanto por dia. Seu pai ganha R$100 por dia. Né? Vamos colocar aqui. Seu pai ganha R$100 por dia. Né? Quanto custa o brinquedo que você quer comprar? Custa 200. Isso vai dar 2 dias do trabalho do seu pai. Ele, pai, então dá para comprar. Tá, mas esses 2 dias a gente vai ter que ficar sem luz, sem água, sem comer, sem tomar banho. Não vai poder morar em casa, a gente vai ter que ficar na rua. E aí, o que você me diz? Podemos deixar isso para depois? Porque agora o pai não tem dinheiro. Então, é uma forma de você mostrar para a criança o valor do dinheiro. Né? Pode parecer até, nossa, mas morar na rua tal, mas é uma forma de você conversar com ele, de mostrar para ele o quê? Isso tem um preço. E não é um preço só monetário, de valor. É um preço do esforço do seu pai de sair de casa, do seu pai, da sua mãe, de sair de casa, trabalhar e trazer o sustento para casa. Então, vamos pegar um presente mais barato? Vamos pegar algo mais em conta? Então, gente, conversem com as crianças sobre isso, que vocês não vão se arrepender do quanto eles estão abertos. Eu faço várias palestras de educação financeira em escolas. Quando eu dou esse exemplo, eles olham para o cara, nossa, porque eu pergunto, o que você queria comprar agora de presente para você? Eu queria um tênis. Quanto custa o seu tênis? Custa tanto. Quanto você acha que seu pai ganha? Ganha tanto. Daí eu faço o cálculo aí. Nossa, eu não sabia. Acho que eu não vou mais pedir para o meu pai esse tênis, não.
é justamente por ter essa experiência ali de experiência. conviver com o pai, pensando ou com a mãe. E isso é educação financeira, sensacional, Rodrigo. Thiago. Não é sensacional. guardar dinheiro, é ter consciência de que tudo que a gente compra provém de um esforço. Uhum. E que, infelizmente, se eu ganho 2 mil, 3 mil, ou se eu ganho 10, eu tenho que buscar viver bem com aquele valor. Eu estou infeliz com aquilo. Aí é uma questão sua de buscar formas de aumentar a sua renda em casa, seja vendendo alguma coisa, seja fazendo algo a mais, né? Aí cada um dá, como diz, dá os seus pulos, né? Mas assim, conversem com seus filhos sobre dinheiro, que vocês vão estar fazendo eles te ajudar, até. Muitas vezes saio com meu filho e ele fala: pai, isso daqui não vale o valor que está pedindo. A gente está na internet olhando coisa, não, isso daqui não dá para comprar não, né, pai? Eu falo: não dá para comprar. Eles passam a entender melhor, né, como isso funciona. Muito legal. Tiago, já que a gente está falando de família, você falou que a média aí de salário do brasileiro é mais ou menos 2.200 e tal. A média, né? Tem, como a gente diz, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos que isso, mas média. Se o cara ganha 2.200, o que ele vai fazer com 2.200? Dá para investir, dá para guardar uma parte, ele quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer tentar uma vida e tal. Mas pensando no ponto de vista de crescimento, até de patrimônio, de construção financeira, se ele casa e a esposa tem mais 2.200, ou enfim 2.500 ali, aí eles já vão para uma renda de 4.500, vão para quase 5 mil. É um bom negócio financeiramente se casar, Thiago? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Assim, para mim, né, o casamento sai um pouquinho do lado financeiro, porque a gente tem que tomar cuidado também, porque um dos maiores motivos de divórcio é o dinheiro. Olha só. Quando falta dinheiro em casa, Rodrigo, não tem amor que aguenta, né? A gente fala: barriga, amor não enche barriga, né? Tem aquele negócio. E não enche mesmo. Porque um dos maiores motivos, maior que traição, maior que é a falta de dinheiro. É a falta de dinheiro que ocasiona a separação. Olha então, que importante você está falando. Porque você sai da sua casa, onde seus pais estão te bancando, né? A pessoa sai também e você passa a viver uma vida totalmente diferente. Agora, é claro, se a pessoa já mora sozinho, o outro já mora sozinho, aí você passa a dividir as contas de um só lugar. Então tem essas duas possibilidades. Mas o casamento, pelo menos para mim, assim, né, faz você amadurecer. Casamento, filho, né? Eu sempre falo, né, quando eu era solteiro, eu era quebrado. Hoje eu sou casado com 3 filhos, eu consigo... Tá certo que na carreira as coisas foram melhorando, mas faz a gente amadurecer. Que legal. Né? Faz a gente amadurecer. Então, assim, antes de casar, gente, né, às vezes, hoje, o pessoal muito jovem acaba, às vezes, engravidando, né, tendo filhos e tudo mais. Mas antes de casar, sentem com um colega que é casado, quais são os gastos? Porque às vezes joga hipoteticamente, né, ali. O gasto são esses, são esses. Aí esquece lá da farmácia, do lanche do dia a dia, da saidinha no final de semana. Senta, vê certinho, planeja, né, vê as receitas. Poxa, não dá para casar agora. Vamos casar daqui 6 meses? Vamos casar daqui 1 ano? Mas vergonha, ganhar um filho. E, gente, não tem mais disso. Né? Não tem mais isso. É o tal do planejamento que a gente vinha falando. É o planejamento. Né? Então, é melhor você esperar 1 ano, 2 anos, 3, 5 e casar no momento certo, viver com a pessoa que você ama pro resto da sua vida, do que você antecipar e se endividar. E aí, às vezes o casamento acaba por causa daquele Deixa problema. A viagem para depois, né? Se programa, busca outras formas, foca no seu profissional. Com o meu salário hoje não dá, mas vamos programar nosso casamento para daqui 3 anos? E aí, até lá eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou me especializar, vou buscar um emprego melhor. Então, assim, não pensem que casamento vai trazer economia, porque depende do contexto. Tudo depende do contexto.
Tiagão, agora vamos entrar nessa parte aqui a gente tá finalizando já a nossa entrevista, mas essa parte é importante. O cara tá nas dívidas, ele quer subir de nível, quer se tornar uma pessoa equilibrada. Ou é uma pessoa já equilibrada e quer passar a ser um investidor. Sim. Como que a gente muda desse nível? Quais são as principais dicas? Não é fácil, tá? Eu sempre faço uma analogia da pessoa que, por exemplo, está muito gorda e quer emagrecer, né? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Porque às vezes você acha que o seu dinheiro está saindo por um ralo, mas ele está saindo por outro, né? Por exemplo, você deixa de pagar um plano de saúde, mas quando você faz esse diagnóstico, que você vai fazer ali durante uns 60 dias, anotando tudo que você gasta, você começa a ver que não, que o dinheiro está saindo porque você está gastando muito com bobeira. Compras na internet, ou lanches, fast food, roupas, e aí você deixa de pagar algo que é primordial na sua vida, que de repente é um plano de saúde, para continuar consumindo coisas que são fúteis, né? Que você pode diminuir, que você não deve deixar de fazer, porque, lembrando, ser educado financeiramente é fazer as coisas que gosta, mas com equilíbrio, né? Então, nem muito, nem pouco. Tudo que é bom, tudo que é exagerado, acaba sendo ruim. Primeiro passo é o diagnóstico. 60 dias, né? Faz de um mês, vê o que gastou em cada, faz de outro mês e vê o que gastou. A partir desse diagnóstico, você vai pegar, poxa, eu gastei R$500 em pizza durante o mês. Pô, tá demais. Pizza 2 vezes por semana ou toda semana, eu vou diminuir para 250. Eu vou continuar comendo pizza, que eu gosto muito, mas menos. Eu gastei não sei quanto de lanche nos carrinhos de lanche, me perdoe dos carrinhos de lanche agora. Tá, eu vou continuar gastando, mas de vez em quando eu vou fazer em casa também, que sai mais barato, comprar um pão, comprar carne moída, fazer um... Beleza. Eu saio todo final de semana com meu namorado, com meu marido, com meu cônjuge, né? Eu vou começar a sair uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada 30 dias. Aí você vai ver a sua conta de água, a sua conta de luz, vai comparar. E aí você vai fazer o diagnóstico para, dentro desse diagnóstico, fazer o seu planejamento. E aí vem a parte mais difícil, se encaixar dentro do planejamento. É igual tentar emagrecer. E isso aqui é igual para os três. Para sair da dívida e ir para o equilíbrio, sair do equilíbrio e ir para se tornar um investidor. Sim, diagnóstico, sim. Aí, né? O primeiro é o do diagnóstico para o planejamento, tá? Aí eu começo a me planejar, é como tentar emagrecer. Você precisa ir para a academia, você precisa diminuir a sua alimentação, comer menos fritura, doce e etc. Em alguns momentos, você vai escorregar, mas você tem que ter a consciência e criar hábito de que aquilo está errado, né? Faz parte escorregar, comprar alguma coisa que estava... Por quê? Porque o seu cérebro está programado para aquilo. Consciência financeira é psicologia também. Daria um papo umas 2 horas aqui, Rodrigo. Eu imagino mesmo, porque o papo é bom. Depois de se planejar e de estar ali dentro do seu organograma, consegui equalizar as contas de casa. Aí é sonhar, gente. Aí entra os sonhos. Aí você vai planejar uma viagem, você vai planejar uma poupança, você vai começar a criar uma reserva de emergência, que é super importante, essa reserva de emergência. A gente precisa ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro para que, caso você perca o seu emprego, acontece algum imprevisto, você tenha ali a sua reserva de emergência programada. E a partir disso, você vai começar a equalizar. Como que eu equalizo? Lembra aquela dívida que você estava pagando? Você ganha R$5.000, você estava pagando 1 milhão de dívida no cartão ou no empréstimo. Parou de pagar? Ufa, agora eu vou gastar esse dinheiro. Não, já guarda, já começa a guardar. Aí é a fase do equilibrado para o cara que começa a poupar. Eu acelerei aqui porque eu sei que você está com o tempo um pouquinho apertado. Nós vamos continuar esse papo. Quero que o Thiago volte aqui. Vamos voltar, sim. Porque a gente tem mais assunto para falar e o papo é sempre muito bom sobre esse assunto, e o papo é muito bom com você. Queria agradecer demais o Thiagão.
que veio aqui para os estúdios da Boa Smart para participar com a gente. E é você que nos acompanhou aqui na 98 FM, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Thiago, obrigado mesmo. E já fica o convite para uma próxima visita. Vai ser um prazer receber. Tem bastante coisa para conversar, né? É um papo bacana, é um assunto que eu sou totalmente apaixonado. E interessa para todo mundo, né? Fiz aqui muita anotação, mas fica para uma próxima para a gente vir conversar. Show de bola. Valeu. Obrigado ao Thiago, valeu a você que também nos acompanhou nesse programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Muito obrigado mesmo pela audiência e até o próximo programa. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.